Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os meus lidos de setembro. Setembro foi um mês que metade dele eu não li, eu esqueci a minha skin de leitora, porque é Bienal, né, meus amores? Foram 2 semanas de Bienal, evento literário, eu vivi para a Bienal, depois que acabou a Bienal, eu só queria viver a Bienal de novo através dos vlogs, revendo, editando, enfim. Então foi um mês que eu não consegui engrenar nas leituras logo no início do mês. Então as leituras elas foram um pouco mais lentas. Mas antes de contar pra vocês sobre os 7 livros que eu li em setembro, por favorzinho, não deixe de curtir o vídeo, de deixar um comentário. Se você tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste de mim, do meu conteúdo, que você já fique por aqui. Então ajuda engajando bastante o vídeo pra chegar pra cada vez mais pessoas. E se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, por favorzinho, compre usando meu link. Hoje e amanhã tá tendo a promoção do Mega Oferta Prime Day, Prime Video... Oferta Prime, essas promoções aí loucas da Amazon. Se você quiser comprar uma coisa, por favorzinho, compre usando meu link no meu Instagram. Eu postei algumas ofertas nos stories que eu achei bem interessantes. Então, se você já quer ficar de olho, de vez em quando eu posto, assim, não é sempre, até porque eu não tenho tempo pra isso, mas assim, de vez em quando eu posto as ofertas que eu considero legais. Então, se você quiser ficar por dentro quando eu postar e até ficar mais perto de mim, me segue lá no meu Instagram, @efariax, eu vou gostar muito de ter vocês mais perto de mim. Me siga em todas as redes sociais, tá sempre aqui na descrição do vídeo. Pretendo muito em breve voltar a postar no TikTok. Torçam por mim, que eu tô tentando torcer por mim também. Sem mais delongas, vamos lá. Como eu falei, foi um mês que eu comecei mais lento, porque eu praticamente os primeiros 15 dias do mês eu não li. E aí, pra eu sentir que eu estava progredindo, pra eu sentir que eu era leitora novamente, eu decidi pegar algumas HQs que eu tinha aqui em casa. Eu peguei o total das 3 únicas que eu tinha, que eu ainda não tinha lido, e fui ler. A primeira foi Fence Volume 3, dando seguimento a essa saga de HQs sobre esgrimistas. Me prometeram romance, tô até agora esperando o romance. Eu já li os outros 2 volumes. Esse terceiro volume a gente continua acompanhando o nosso protagonista, que é o Nicholas Cox. Ele ainda tá tentando entrar na equipe de esgrima do colégio, então a gente tem essa fase final das lutas finais pra saber quem que vai de fato entrar na equipe do colégio. Nesse volume aqui a gente tem esse querido aqui na capa, que é o Jesse. Ele não aparece nesse volume. Eu realmente não entendi porque que ele tá aqui na capa, como sendo um embate entre esses 3 aqui, sendo que ele não aparece nesse volume. Mas assim, aqui é mais divertidinho, é bem legal, a gente tem mais espírito de equipe, os meninos se dando um pouco melhor, criando ali uma amizade, eles estando mais próximos, a gente percebendo um pouquinho mais do espírito de equipe. Eu acho que ter lido cada uma em um mês dificultou um pouco a minha conexão de fato com a história. Eu gostei, achei divertido, mas assim, nada demais. Basicão, 3 estrelas. Aí eu fui ler o 4º volume, que chegou aqui em casa não tem muito tempo, chegou, eu tirei do pacote e fui ler. E esse aqui, pra mim, dos 4 volumes, é o que me entregou mais do que eu tava esperando. Mais intriga das equipes de esgrimas que existem aí. E depois que a gente tem a equipe formada do colégio, né, onde o Nicholas está, eles vão pra primeira competição deles, né, enquanto equipe, contra um outro colégio, que eles sempre perdem. Então a gente vê um pouquinho mais essa situação deles em equipe, tentando criar uma estratégia. A gente entende um pouco melhor como funcionam esses torneios de esgrima, que pra mim foi bem interessante, não é demais, pra mim é na medida suficiente para as explicações sobre as coisas da esgrima. E aí a gente tem um pouco mais da amizade do Nicholas e do Seiji Katayama, que são esses 2 aqui. E aí, pra mim, a capa desse livro aqui deveria ser dessa. Por quê? Aqui eles estão formando a equipe, então essa capa condiz mais com o 3º volume. E essa aqui, finalmente, aparece o Jesse, que é esse aqui. A gente sabe das primeiras HQs que o Jesse é o filho biológico de um esgrimista muito famoso e que o Nicholas, nosso protagonista, muito possivelmente é o filho bastardo desse esgrimista famoso. E ele tá tentando entrar na esgrima pra se provar e meio que, tipo, mostrar pro pai dele que ele não precisou do pai dele presente pra chegar onde ele chegou no nível de esgrima dele. Aí tem também alguma coisa relacionada ao Seiji Katayama com o Jesse. Eles têm uma rixa ali relacionada à competição de esgrima dos 2. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor, mas bem pouquinho aqui a gente tem essa introdução dessa possível rixa entre o Jesse e o Seiji. Essa rixa do Jesse com o Nicholas. E eles 3, assim, né, o Nicholas e o Seiji, entendendo que eles têm um inimigo em comum. Só que é muito pouco do que é visto aqui. Eu quero muito que o 5º volume me entregue
mais. O Guia do Volume tá pra sair, tá? Pré-venda em breve, quando eu recebi isso aqui de pré-venda em breve. Pra mim, o quarto volume é o mais bonito. Até os capítulos são mais bonitos do que os outros. Porque aqui, os capítulos eram assim. Então aqui eu acho que eles capricharam mais. Ansiosa pro quarto volume. E essa aqui, volume 4, eu acho que eu dou 3 estrelas e meia. Seguindo, né, a única HQ que eu tinha aqui em casa, que foi que eu comprei na Bienal. Primeira leitura de Bienal até o momento, né, única, na verdade. É a Fantasma, que eu comprei lá na Bienal, 10 reaisinho, tava lá no stand da Intrínseca, uma prateleira cheia de livros em promoção, foi 10 reaisinho. A gente aqui acompanha essa aqui que é a irmã mais velha e a irmã mais nova. E a família delas duas está se mudando pra Bahia de la Luna, uma cidade nublada no litoral da Califórnia. Porque a irmã mais nova, que eu não lembro o nome, Maia, tem fibrose cística, uma doença degenerativa que afeta os pulmões. Então ela tem dificuldade para respirar, ela não tem uma expectativa de vida muito grande. E aí a família vai se mudar porque acredita-se que esse local onde eles vão morar vai melhorar a questão respiratória dela. É um lugar que o ar em si é um pouco melhor para ela, que pode ajudar na questão de saúde dela. Só que a irmã mais nova, que eu acredito que seja a Cat, ela não queria se mudar porque ela estava muito bem estabelecida onde eles moravam, com as amigas dela, ela estava muito feliz onde ela estava, mas ela entende que elas precisam se mudar por conta dessa irmã. E é logo que eles vão para essa cidade nova, a gente descobre alguns mistérios que envolvem fantasmas nessa cidade. Praticamente todo mundo da cidade acredita que no Dia dos Mortos, fantasmas de verdade vão visitar a cidade e essa cidade é meio mística, misteriosa. Só que a Cat não acredita nisso, ela quer que a Maia fique longe disso. Só que a Maia, ela acredita que os fantasmas têm algum tipo de mensagem pra ela, porque ela quer saber como é que vai ser a vida após a morte, porque ela acredita que ela vai morrer em breve, porque ela não tem uma expectativa de vida muito longa. Só que a Cat não quer pensar na possibilidade da irmã dela morrer e a forma dela se blindar e se proteger em relação a isso é, às vezes, tratando a irmã dela com ignorância ou, às vezes, não reconhecendo a existência da irmã dela. Vai falar um pouquinho disso, vai falar sobre a relação dos fantasmas, vai falar sobre a relação da família com o Dia dos Mortos. É uma família latina indo para essa cidade onde a maioria, aparentemente, né, tem os costumes de pessoas latinas, que é comemorar o Dia dos Mortos. É bem interessante, é bem curtinho, traz uma lição bem legalzinha, mas eu não achei nada assim de muito grandioso. É divertido e eu acho que a Manuela, bem mais jovem, teria gostado muito dessa história, mas não sei, foi ok, apenas ok. Então eu daria 3 estrelas pra esse. 3 estrelas. Eu, inclusive, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô tentando ser mais criteriosa com as minhas avaliações, porque eu percebi que no último Lidos eu dei 3 estrelas e meia pra um livro que eu não gostei. E dei 3 aqui pro livro que eu gostei, mas não foi muito. Então, assim, eu tô tentando ser um pouco mais criteriosa nas minhas avaliações, porque eu percebi que ano passado eu dava 3,5 pro livro que eu tinha gostado, e esse ano eu tô dando 3,5 pro livro que eu não gostei. Não faz sentido. Completamente fragmentado. Então, eu tô tentando melhorar minhas avaliações. Aí, vamos lá para as outras leituras que eu fiz. E aí, depois que eu li essas 3 HQs, eu comecei a sentir que meu ritmo de leitura estava progredindo um pouco mais. E decidi pegar uma novelinha no Kindle que eu estava querendo ler já tinha um tempinho, que é Tudo Que Nós Temos, que a Day escreve, Daiane Borges. Eu conheci a Day lá na Bienal, a gente não conseguiu se abraçar nem conversar, porque eu só consegui ver ela de longe, porque a gente estava para entrar na fila do autógrafo do Finalmente 15, então eu não consegui conversar com ela. Mas eu vi que ela tinha lançado essa novelinha, conta, enfim, e quis muito pegar pra ler, porque a capa me atraiu muito. Nesse livro a gente acompanha a Dominique, que é essa garota que ela estuda nessa escola de elite, e ela e um amigo dela são os únicos garotos negros dessa escola. E aí esse amigo dela vai mudar de escola, porque ele teve uma oportunidade de se dedicar à poesia dele, né, que é o slam. E aí ele vai mudar de escola, não sei se é para outro país, não me lembro. Mas ele vai mudar e ela tá se sentindo sozinha. Então ela não sabe como ela vai lidar e como que ela tá sentindo esses sentimentos conflituosos sobre quem ela quer ser depois que esse melhor amigo dela não estiver mais na escola, quem ela vai ser nessa escola, quem é a Dominique. E ela fala muito sobre a Dominique da escola e a Dominique da casa dela. E aqui a gente tem um grande paralelo com O Ódio que Você Semeia, né, que é o livro da minha autora favorita, que é a Indie Thomas.
E em O Ódio que Você Semeia, a gente tem a Star, onde ela fala da Star da escola e a Star do gueto. Onde a Star, ela na escola, ela tem que se polir, ela tem que se podar o tempo inteiro, ela não pode usar gírias, ela tem sempre que ser a garota comportada, porque qualquer comportamento não esperado de uma pessoa, da pessoa que ela tá transparecendo, vão falar que ela é a Star do gueto. E a Star do gueto é quem ela é de verdade, quem ela é com a família dela, quem ela é com os amigos dela, quem ela é no bairro dela. Só que ela fica meio que nesse limbo entre essas duas personalidades. E a Dai, eu acredito que ela tenha se inspirado na hora de escrever a Dominique nesse dilema que a Star enfrenta, sobre não saber quem ela quer ser, onde ela tem que sempre se podar, sempre se polir e não ser quem ela realmente é. Só que ela sente que mesmo em casa ela não consegue ser a Dominique de fato que ela é. Que nesse limbo entre ser uma pessoa em casa e ser uma pessoa no colégio, ela não sabe quem ela é de fato e ela meio que se perdeu. Um questionamento que esse livro trouxe e que, tipo, me abalou bastante. Eu acho que qualquer pessoa preta que vai ler esse livro vai se conectar e se abalar de certa forma. Onde ela traz um questionamento, né, que foi passado um trabalho para ela no colégio, onde ela tinha que falar sobre a árvore genealógica dela. E pessoas brancas normalmente sabem. Normalmente, não tô falando só porque você é branco você sabe disso, mas assim, normalmente pessoas de famílias majoritariamente brancas sabem a descendência deles, italiana, portuguesa, etc. Nós, pessoas pretas que fomos roubadas, que os nossos ancestrais foram sequestrados do país de origem deles, a gente não sabe qual é o país de origem dos nossos antepassados, porque isso foi apagado. E aí ela fica nesse questionamento de não saber da onde que a família é. E aí tem também um poema que ela leu e que fala que a origem é africana. Só que o continente africano é imenso. Falar que é de origem africana é tão genérico quanto falar que foi uma pessoa que escreveu. E aí ela faz esse questionamento de não saber da onde que ela veio e que às vezes ela precisa saber da onde que ela veio para entender quem ela é. Eu achei a forma como a Dai escreveu isso aqui muito bonita, porque ela não coloca, tipo, a gente nos pensamentos dela no cotidiano. A gente tem a Dominique escrevendo e-mails para esse melhor amigo dela que vai sair dessa escola. Ela escreve e-mails para ele tratando sobre todos esses questionamentos, sobre todas essas vivências, sobre todas essas interrogações que estão permeando a vida dela no momento, sobre quem ela quer ser, sobre quem ela vai ser, sobre quem ela deveria ser com base nos ancestrais dela, o que a família dela às vezes espera que ela seja. Traz esses questionamentos de forma tão bonita, tão revoltante ao mesmo tempo, porque você ler isso aqui, você se identificar e não se revoltar, é quase impossível. E eu adorei demais esse livro, esse conto, essa novela, enfim, eu adorei demais. Um trecho desse livro que me marcou muito, que eu até postei nos stories, sobre a relação da Dominique com o mar, onde eu me identifiquei muito. Então, em vários momentos dessa leitura, eu me identifiquei muito com a história com a Dominique, com os questionamentos dela, com a vivência dela. E foi incrível, eu adorei. Quero ler outros trabalhos da Dai e recomendo muito vocês lerem. Ele eu avalio com 4,5 estrelas e com certeza entra para um dos meus contos nacionais favoritos. Depois eu li esse que estava aqui para eu ler há muito tempo. E Bienal também me forçou a ler ele. Por que me forçou? Esse livro estava em promoção lá na Bienal, nesses estantes de livros baratinhos, ele estava por R$10. E aí o João Cobra Letrada, falou assim, você vai gostar muito desse livro. E aí ele estava aqui na minha mesa há muito tempo, falei assim, vou começar porque eu preciso, que eu senti que eu tô progredindo nas minhas leituras desse mês. E aí eu comecei e li A Poeta X, da Elizabeth Acevedo. E puta merda, que livro! Que livro! É um livro contado em poesias, em slam, que conversa muito com o Dadai, né? Ele é assim, todinho assim. Só que não são livros de poesias soltas, fragmentadas, que não têm correlação uma com a outra. Aqui a gente vai acompanhar a Xiomara, que é de uma família latina. Ela é, acho que é dominicana, se eu não me engano. E ela vive nessa comunidade latina. A mãe dela é extremamente religiosa, tem que ir à missa todo dia. A forma como a Xiomara é criada é nessa forma beirando ao beatismo. Só que a Xiomara, ela não se conecta com a ligação que a mãe dela tem com a igreja. Ela não tem. E a Xiomara é essa pessoa que ela não se conecta com a religião da mãe dela, que ela não entende porque que ela tem que ir na igreja
sempre, todo final de semana. E ela se questiona principalmente porque na Bíblia temos mulheres e todas essas mulheres são pecadoras. E a única pessoa que as mulheres deveriam se inspirar na Bíblia é Maria, que foi essa mulher, que é essa virgem imaculada. E ela não entende por que as mulheres são tratadas da forma que são, de acordo com a Bíblia. Que ensinamentos são esses que a Bíblia e a igreja, principalmente a qual ela vai, prega que tudo que a mulher pensa, tudo que às vezes ela, a Xiomara em si, quer fazer é errado. E aqui a Xiomara ela vai falar muito sobre a relação dela com a mãe dela com a família, dela com o irmão gêmeo dela com as amizades, com as amigas dela, né, com a melhor amiga dela principalmente ao gostar de um cara. Principalmente essa relação que a mãe dela fala que beijar é errado, que ter um namorado é errado, que qualquer sentimento que ela venha a ter por um garoto é errado, que você ter desejos é errado. E ela vai falar de forma tão clara, tão revoltante, tão enérgica, mas ao mesmo tempo bonita, poética, bela, através desses poemas que ela escreve aqui, falando sobre o machismo, sobre ser mulher, sobre gostar de uma pessoa, sobre a relação dela com a mãe dela, sobre a relação dela com a igreja. Vai falar sobre tantas temáticas nesse livro, que você lê super rapidinho, mesmo sendo grandinho. Ele é cheio de poemas, então assim, por exemplo, tem páginas que acabam bem rápido. E essa relação da Xiomara com a poesia. O irmão dela, no aniversário deles, deu um caderno pra ela, e aí ela começa a escrever. E aí é onde ela escreve, é onde ela finalmente consegue falar. Ela é uma pessoa muito quieta, mas no caderno dela ela consegue colocar todos os pensamentos dela pro papel, pro mundo e principalmente pra fora. Como uma forma dela não transbordar. Porque ela tem tanto a falar, ela tem tanto a reclamar, ela tem tanto a denunciar, ela tem tanto a ser ouvida. E ela sente que o caderno dela é o único lugar onde ela vai ser ouvida. Tem também uma relação com a professora dela, que a professora dela, eu não sei se a professora dela é de português, mas a professora dela faz um clube de poesia, e nesse clube a forma como a professora resgata ela e a forma como a professora faz ela se sentir ouvida, eu amei. A importância que os professores podem ter na vida dos seus alunos quando eles olham, quando eles escutam e quando eles principalmente prestam atenção. Amei demais esse livro. Com certeza 5 estrelas. Eu quase não leio livros de poesia, mas eu amei e com certeza se tornou o melhor livro de poesia que eu já li. Eu já li alguns, acho que uns 5 no total da minha vida, mas esse aqui com certeza o melhor de todos. Leiam a Poeta X, ele sempre tá bem baratinho na Amazon. Na Bienal ele ficou bem baratinho, então se por acaso você foi à Bienal e comprou ele, leia logo, porque eu já deveria ter lido esse livro há mais tempo, porque foi incrível. Indo para as minhas 2 últimas leituras do mês, que também foram grandes favoritos, vou começar com o livro que eu não sei mais como falar sobre o quanto que ele foi bom, quanto que ele foi incrível, quanto que ele foi importante e como que eu me identifiquei com ele, que é Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, então eu não vou me prolongar aqui, mas se você quer saber minha opinião e gosta um pouquinho do meu conteúdo, vai lá ver. Foi um vídeo que não teve uma entrega muito boa, mas eu gostaria muito que tivesse, porque naquele vídeo eu me abri, na medida do possível, pelo tanto que eu me identifiquei com esse livro. Esse livro é bom demais e foi o melhor da Emily que eu já li, que a gente acompanha a Harriet e o Win, que são esses ex-namorados que terminaram e não contaram para os melhores amigos dele. E eles vão ter que ir nessa viagem entre todos os amigos, fingir que ainda estão juntos para não abalar a dinâmica do grupo, porque tem 2 grandes eventos acontecendo. Eu amei esse livro. Ele é bom demais. Se você gosta de Emily Henry, eu tenho certeza que você vai amar esse livro. Você vai se identificar muito com ele e você possivelmente vai chorar, porque eu chorei muito com esse livro. Eu li livros muito bons no mês de setembro, mas esse aqui com certeza foi o melhor de todos. E com certeza 5 estrelas, com toda certeza favoritadíssimo. E vai entrar num dos melhores do ano facilmente. Por favor, vai ver o vídeo onde eu falo sobre ele, porque eu juro que o vídeo tá bem legal. Eu acho que poderia ter ficado mais se tivesse feito o roteiro, mas eu gosto de falar com o meu coração quando eu gosto de um livro. E foi o que eu fiz, e eu espero que você vá lá assistir e que você goste do vídeo. E o último, que eu não finalizei em setembro, mas foi nos primeiros dias de setembro, então assim, vamos considerar que foi em setembro. Porque eu quero falar dele, logo, por favor, porque se eu deixar pra falar sobre mais de um dessa saga no mesmo mês, vai ficar o vídeo inteiro de eu falando dessa saga. Gente, O Filho de Netuno. Como pode Rick Riordan escrever tão bem? Como pode Rick Riordan se superar nessa saga? Eu amo Percy Jackson e os Olimpianos. Eu já li 2 vezes a saga inteira e eu
sempre falaram muito bem de Heróis do Olimpo, mas eu não esperava que eu fosse amar tanto assim Heróis do Olimpo. Gente, esse livro é bom demais. Se você tá nos seus 20 e poucos anos também, como eu, e acha que já passou Percy Jackson, é muito infanto-juvenil pra você, véi, não é. Não é. Percy Jackson é muito bom. Cara, esse livro é muito bom. Aqui a gente tem a sequência, né, do primeiro livro, onde no primeiro livro a gente descobre que Hera / Juno, essa deusa vagabunda bandindinha, apagou a memória de 2 semideuses muito importantes para os seus acampamentos. Jason e Percy Jackson. No primeiro livro a gente acompanha o Jason, que foi esse semideus, filho de Júpiter, que é no caso Zeus, apagaram a memória dele e colocaram ele pra achar o acampamento meio-sangue, que é o acampamento dos semideuses gregos. A gente descobre no primeiro livro o plano de Juno, o plano de Hera e quem eles vão enfrentar agora nessa segunda profecia, nessa segunda grande profecia, que é Gaia, a Mãe Terra. E aí eles vão enfrentar Gaia e os seus filhos, que são os gigantes. E aí a gente começa a acompanhar no primeiro livro, e aqui no segundo a gente tem Percy Jackson, porque a gente sabe que ele também perdeu a memória e ele foi colocado muito possivelmente no acampamento romano. Então a gente vai conhecer esse acampamento romano, a gente vai entender o que aconteceu com o Percy nesse tempo que o Jason tava lá no outro acampamento. E a forma como vai ser descrita aqui, brilhante. Eu fiquei com muito medo de, tipo assim, de ser um paralelo temporal, onde enquanto o Percy tava aqui, coisas estavam acontecendo e ao mesmo tempo coisas aconteciam no acampamento meio-sangue que aconteceu no primeiro livro, mas na verdade não. Porque o que acontece aqui é o que acontece depois do que acontece no primeiro livro, né, que é o Herói Perdido. Então a cronologia, ela é certinha. Eu achei que fosse ser paralelo, temporal. Não sei se ficou claro. Mas aí aqui a gente vai acompanhar o Percy, onde ele foi mandado por Lupa, né, que é a deusa dos lobos, não me lembro. Mas ela que acha os semideuses romanos e eles têm que fazer um treinamento com ela por um tempo e depois se provar e chegar ao acampamento Júpiter, que é o acampamento de semideuses romanos. Aqui a gente conhece uma das minhas novas personagens favoritas da vida. Há muito tempo eu não amava tanto uma personagem de fantasia como eu atualmente amo Rachel Levesque. A última personagem que eu amei assim foi Judy Duarte, de Povo do Ar. Amo essa mulher pra sempre. Mas a Rachel Levesque, puta merda. Que personagem maravilhosa, magnífica, perfeita, maravilhosa, fenomenal. Aqui a gente acompanha o Percy chegando no acampamento romano. Ele tá sem memória, e aí descobrem que ele é filho de Netuno, Poseidon, no caso, né? Netuno é um aspecto romano de Poseidon. Só que no acampamento romano ele não tem essa questão dos 3 grandes. Netuno, na verdade, ele é bem um deus meio rebaixado. E no acampamento romano, eles têm mais coisas com deuses menores. Por exemplo, a gente tem a Belona, que é a deusa da guerra, que é a mãe da pretora, que é tipo a chefe do acampamento Júpiter, que é a reina. A reina, ela é filha de Belona e ela é a pretora desse acampamento. E o Jason era o pretor desse acampamento, que eram os 2 líderes do acampamento. E como o Jason saiu, a gente tem o Percy Jackson aqui, essa figura que meio que vai substituir o que as pessoas esperavam do Jason. Só que pra isso o Percy vai ter que se provar. Coisa que o Percy mais gosta de fazer, né, gente? E aqui a gente tem um lado do Percy muito diferente. Como ele tá sem memória, ele não lembra que ele é um desaforado que não pensa nas consequências dos próprios atos. Aqui eu achei o Percy mais contido, mais paciente, mais racional do que loucão do jeito que ele é, que ele é impulsivo, menos impulsivo, a palavra-chave, menos impulsivo. Aqui o Percy ele é mais contido. E eu gostei desse aspecto do Percy, só que lá no finalzinho, quando ele já volta a memória dele e a gente lembra do Percy que ele é. Só que ainda assim ele tendo um pouco dessa personalidade romana que ele meio que agrega a própria personalidade nesse tempo em que ele tá... que ele ficou adormecido, no tempo que ele treinou com Lupa e no tempo que ele chegou no acampamento romano. Aqui a gente acompanha outro trio, que é o Percy, a Rachel, que é a minha favoritinha, filha de Plutão / Hades, e Frank Zeng, que é um personagem sino-canadense. Aqui é um livro cheio de representatividade. A Rachel, ela é negra e o Frank é sino-canadense. A família do Frank, ela mora no Canadá e aí ele descobre que ele tem um dom, a família dele tem um dom, e que ele também é um semideus romano. Então ele vai pra esse acampamento. São esses 3 meio que a pária do acampamento. O Percy sendo filho de Netuno, que é esse deus meio que rebaixado.
Plutão, que também é um deus rebaixado, então a Razel, filha de Plutão. E Frank Zeng, que é um desastrado que tá em período de probate, onde ele tem que se provar ainda para ser considerado parte de fato do acampamento. Esses três, que são a parada desse acampamento Júpiter, vão precisar sair numa missão para libertar Thanatos, que é o deus da morte, e enfrentar Alcioneu, que é um dos gigantes filhos de Gaia, no Alasca. Então eles vão partir para uma expedição no Alasca. Gente, toda aventura, do jeitinho que Rick Riordan sempre entrega, da forma mais maravilhosa possível. Vários personagens novos, a gente tem ela, a Árpia, que eu adorei. E o casal que ela faz no final, meus amores, eu amei, eu tô fascinada neles dois. Aí quando o Percy volta a memória dele, ele começa a lembrar de determinadas pessoas do passado dele, da família de fato dele, do acampamento meio sangue. É a coisa mais linda do mundo, eu fiquei super emocionada. E o mais foda de tudo, Percy Jackson, ele perde a memória, Juno, apaga a memória dele, mas ele não esquece da Annabeth. Cara, isso é a coisa mais linda, fofa, incrível, por isso que eu amo tanto eles dois. Amo muito eles dois, o Percy e a Annabeth, mas entra aí no meu top 3 personagens favoritos dessa saga, desse mundinho, semideus, Hazel Levesque. Gente, pra mim, o que ela faz nesse livro aqui, o que ela faz, o que a vida dela é, a pessoa que ela se torna, o que ela, tudo que diz respeito a Hazel Levesque é de aplaudir. Ela e o Frank, eles têm essa melhor amizade, eles são muito melhores amigos, mas eles não têm um sentimento ali pelo outro. Então a gente tem vários romances novos nessa saga. A gente tem Percy e Annabeth, que foi esse romance mais slow burn que a gente acompanhou na primeira saga inteira. A gente tem Piper e Jason no primeiro livro, onde a gente teve mais um Insta Love da parte da Piper. E aqui a gente tem um Friends to Lovers. Rick Riordan entregando tropes de romance pra gente, uma fantasia infanto-juvenil. A gente não pediu, mas ele entregou muito mais do que a gente poderia ter pedido. Magnífico. 5 estrelas, com certeza, amei demais. Não vejo a hora de começar a Marca de Atena, que é o que as pessoas mais falam sobre. É isso. Foram esses os 7 livros que eu li no mês de setembro. Como eu falei, foi um mês um pouco mais devagar, considerando que foram 3 HQs, um livro de poesia, um conto, 2 livros completos. Mas foram 7 livros no total. Eu conto tudo... Foram muito boas leituras, não estamos falando somente sobre quantidade, foram ótimas leituras, eu me diverti muito lendo todos esses livros. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favorzinho, não deixe de curtir o vídeo, de deixar um comentário, de engajar bastante. Se você quiser comprar qualquer um dos livros citados aqui ou qualquer outra coisa, não esquece de usar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, sempre, toda vez. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e até a próxima!